Eu quero deixar um versículo na palavra do Senhor. A igreja abre as vossas Bíblias em Mateus 14, e versículo... Mateus 14, e versículo 27. Glória a Deus. Versículo 27. Glória a Deus. Graças a Deus, amém? Vamos adiantar nessa noite, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse-lhe: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Querida igreja, a palavra do Senhor, ela nos fala que Jesus Cristo estava ali com uma grande multidões. E ali ele passou aqueles momentos dele ali curando, libertando, porque a palavra do Senhor nos conta que cada um tinha uma dificuldade em sua vida. Cada um passava por um momento difícil em sua vida. E quando se falava que Jesus estava, vamos dar um exemplo aqui da minha cidade onde eu cresci, que eu vi o evangelista Lírio falando que o irmão foi para lá, Itabela. Se o povo de Eunápolis soubesse que Jesus estava em Itabela, ia tudo para lá. E uma grande multidão até o encontro de Jesus, para que ele resolvesse a causa, a dificuldade. E ia pessoas de vários tipos, cego, aleijado, arrumava um jeito, mas ia. E a palavra do Senhor nos conta que ele pediu para que os seus discípulos entrassem no barco, porque ele ia despedir as multidões e ele ia orar um pouco sozinho. Ele queria ficar um pouco só. Como nós hoje estamos aqui em um grupo de irmãos louvando junto, orando junto, mas há um momento que nós estamos no nosso quarto, na sala, na cozinha, orando só. Por quê? Porque nós precisamos deste momento. E naquele momento, enquanto os discípulos estavam no barco, o vento era contrário, foi levando o barco. Quando foi levando o barco, a Bíblia aqui não conta, e eu não estudei, né? Porque se nós aprofundar em estudos, fala até aonde o barco foi. Mas eu acredito que estava já no meio do mar. Não tinha como Jesus ir andando, mas como ele era o mestre, ele é quem manda em tudo, como a nossa irmã Núbia, mais a jovem, cantou sobre a tempestade, é ele que manda em tudo. Naquele momento, ele começou a andar sobre as águas. E aí que nós entra na palavra.
um imitador de Cristo. Quem é esse imitador de Cristo, a qual nós iremos falar nessa noite? Pedro. Naquele momento, a palavra do Senhor nos diz que ele teve um desejo. E qual foi o desejo? Andar sobre as águas como seu mestre. Porque naquele momento, primeiro eles se assustaram, pensaram que era um fantasma, mas ele disse naquele momento: tenha bom ânimo, sou eu, não tenha medo. E naquele momento, Pedro, vendo aquela coisa mais linda, aquela maravilha que ele nunca tinha visto, ele teve um grande desejo: andar sobre as águas. E naquele momento, ele pediu a Jesus Cristo. Ele pediu que isse até Jesus, se fosse Jesus mesmo. Jesus disse para ele. Ele falou: deixa eu ir ter contigo. E naquele momento, pelo convite de Pedro, o Senhor Jesus, pelo pedido, o Senhor Jesus falou: vem. E quando ele começou a caminhar sobre as águas, estava muito bem. É como se fosse, queridos irmãos, quando nós aceitamos Jesus. Você já viu aquele irmão que não perde uma escola bíblica? Aquele irmão que não perde um culto? Está bem animado. Mas quando vem as dificuldades, quando vem as lutas, quando vem o levante, aí começa a olhar. Começa a olhar e começa a desanimar. Que foi a causa de Pedro. O que aconteceu? Ele teve uma grande fé, mas ele teve uma visão errada, porque ele começou a olhar para o vento. E quando nós temos uma visão errada, qual é a visão errada que o crente pode ter? Estou desanimado, não vou mais para a casa do Senhor, não vou buscar mais o Senhor. Às vezes pode até colocar defeito na liderança, colocar defeito na igreja, que nós sabemos que toda igreja tem algo que às vezes não nos agrada, mas nós não estamos servindo o homem, nós estamos servindo a Cristo. E tem pessoas que começam a olhar para A e B e daqui a pouco está lá no mundo. Mas quando ele começa a olhar para A e B, ou para as dificuldades, se ele clamar por Jesus, pedir misericórdia, Jesus Cristo está ali ao seu lado para te ajudar. Mas se de repente começar a entrar na carne, querer só as coisas de lá de fora, querer só as coisas do mundo, desanima. Não começa, não querer as coisas de Deus, porque nós sabemos que há pessoas que só querem coisas da terra. Claro que nós desejamos as coisas, algumas coisas em nossas vidas, na nossa casa, mas a palavra do Senhor diz que primeiro nós temos que buscar o reino de Deus. Aquele jovem, um exemplo dele, o jovem rico, quando ele falou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, bom mestre, o que eu farei para alcançar a salvação? Aí Jesus disse para ele, que era para ele amar o próximo, amar a mãe e pai. E quando Jesus deu as instruções para ele, mas Jesus conhecia o coração dele, ele disse: eu faço tudo isso. É como se de repente nós obedecemos em tudo, mas há algo que Deus quer consertar em nossas vidas e muitas vezes nós não deixamos o Senhor agir. E naquele momento, Jesus falou assim para ele: reparte o que tu tens
e dê aos pobres. Jesus mexeu no que estava preso ao coração dele, a riqueza. Porque ele sabendo quem era o mestre, ele poderia pensar, eu vou fazer isso e eu sei que o mestre vai me dar tudo em dobro. Mas ele pensou em ficar pobre. Ele pensou em não dar para os pobres e de repente ele perder tudo. E ele, naquele momento, ele não respondeu nada para Jesus. Ele saiu quietinho e se foi. Foi embora. A mulher de Ló, a mesma coisa. O que ela fez? Ela pensou nas coisas que ela deixou para trás e olhou, porque não era para olhar. E quando o Senhor nos diz, não olhe para trás, não olhe para o que você deixou lá no mundo, não olhe para as coisas que você já fez lá no mundo. Porque tem pessoas, queridos irmãos, queridas irmãs, que lembram das coisas que já fez com alegria. E nessa noite, algum irmão, alguma irmã pode me perguntar, que tipo de coisa, diaconisa? Sentar em uma roda de amigos, ou até mesmo irmão de igreja e dizer, olha, eu bebia uma grade de cerveja nem um dia, e começar a se gloriar das coisas que fizeram. Não pode. As coisas velhas se passaram. Nós somos uma nova criatura. E voltando para a palavra, Pedro naquele momento, ele olhou para o vento. Ele olhou que o vento estava por demais. E naquele momento, ele começou a afundar. Naquele momento, ele começou, devido ao seu pensamento errado, com medo, ele começou a descer as águas. Eu acredito que quando ele começou a afundar, naquele momento, ele pensou, irei morrer. E quando nós estamos fracos, desanimados, quem sabe nós pensamos, eu irei morrer espiritualmente. Mas quando nós lembramos que o Mestre está ao nosso lado, que o Mestre está, aleluia, nos ajudando a cada dia, ele nos levanta e diz, meu filho, minha filha, estou aqui para te dar um renovo, estou aqui para te dar vida e vida com abundância. Ele diz, meu filho, eu estou aqui. É como diz o nosso jovem nessa noite, que leu a palavra do Senhor, orai sem cessar. É no momento que quando nós estamos, até mesmo sem força para orar, mas em espírito, nós podemos dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha compaixão de mim, me levante como um instrumento, como um canal em tuas mãos de bênção. Sabe por quê? Porque tem alguém lá fora. Tem alguém lá fora precisando de uma palavra como, aleluia, uma palavra de Deus, uma palavra de consolo, uma palavra de refrigério. Mas não é, aleluia, para você dizer para alguém, eu também estou passando por isso. Queridos irmãos, uma certa época, encontrei uma senhora que eu trabalhei com ela em uma loja, e ela disse assim para mim, irmã, chega aqui. E ela chorava tanto e dizia assim, irmã, estou passando por isso e chorava. E naquele momento, irmãos, eu estava passando pela mesma situação dela. A mesma coisa, mas no lugar de serva, eu disse para ela, entrega nas mãos do Senhor, é Deus que vai resolver a sua causa, não fique desse jeito. Talvez se eu tivesse
com falta de vigilância, eu dizia para ela, é assim mesmo, estou passando pela mesma coisa. Ela ia sair mais triste e ia dizer assim, olha, a irmã ali serve um Deus, mas está com a mesma coisa que eu. Quando ela terminou, eu dei um conselho a ela, ela disse, irmã, você alegrou meu coração. Depois que eu me desabafei com você, eu estou me sentindo mais alegre. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que transmitir paz, nós temos que transmitir vitória para as vidas. Sabe por quê? Porque o momento difícil que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, nós temos Jesus Cristo ao nosso lado, nós temos o nosso socorro que vem do Senhor. Nós sabemos que quando nós começar a ficar ansioso, nós lembramos da palavra que diz, não andeis ansioso com as coisas que há aqui na terra. Aí nós dizemos assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não posso andar ansioso. Nós sabemos que nós temos uma palavra ao nosso lado, nós temos um Deus ao nosso lado, nós temos Jesus Cristo que está sempre ao nosso lado para nos defender, para nos socorrer, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. E voltando para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos diz que o clamor de Pedro por ajuda, ele naquele momento, aquele imitador, quando ele começou a descer, quando ele começou a afundar nas águas, ele começou a pedir socorro. O crente, quando começa a passar por alguma coisa, tem que pedir socorro. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro vem do Senhor, mas de ninguém. Não adianta nós reclamar, porque o socorro vem do Senhor, porque a vitória vem do Senhor. E quando ele começou a afundar, ele pediu socorro. E quantos estão lá no mundo, que estava aqui dentro, estava onde eu congrego, e está lá fora, fazendo as coisas que não é do agrado do Senhor. Sabe por que foi? Porque na luta, na dificuldade, no desespero, não pediu socorro ao Senhor, não pediu ajuda ao Senhor. Porque, irmãos, temos que pedir. E Pedro naquele momento, ele às vezes alguém pode dizer assim, ele andava com Jesus, ele sabia, aleluia, o que Jesus poderia fazer por ele, e por que ele afundou, e por que ele pediu socorro, porque ele sabia que o socorro só vinha do Senhor. Primeiro ele começou a andar, mas depois ele começou a afundar. Sabe por quê? Porque naquele momento a fé dele também desanimou um pouquinho. Mas nós não podemos perder a nossa fé. Tem um louvor de Alice Maciel que diz, se perdeu riqueza, se perdeu família, se perdeu a dracma, se perdeu amigo, se perdeu irmão, se não perdeu a fé, não perdeu nada. Sabe por quê, irmãos? A fé, ela nos faz caminhar a cada dia. A fé nos faz a cada dia dizer, um dia eu vou morar no céu. Jesus vai vir buscar a sua igreja. E quantos desesperaram por essa pandemia? Quantos ficaram com medo dizendo, eu vou morrer? Mas nós que servimos ao Senhor, nós dizemos, se a enfermidade chegar até a mim, se for do Senhor me levar, Ele vai levar. Mas se não for, eu continuarei na terra, pregando a palavra do Senhor, louvando ao Senhor Jesus Cristo. Não podemos nos desesperar, não podemos ficar com tanto medo, porque sabemos, irmãos, que nós estamos no controle de Deus, nós estamos na mão de Deus, é Deus que está com as mãos dele sobre as nossas vidas. E é Ele quem cuida de nós. O que nós podemos fazer na terra para nos prevenir, nós fazemos. Mas nós temos que acreditar que quem cuida de nós
é o Senhor Jesus Cristo. Quem cuida de cada um de nós é Jesus Cristo. E naquele momento, quando Pedro se afundou, ele pediu socorro. E naquele momento, a mão do Senhor estendeu-se a Pedro. A mão do Senhor, ela está estendida sobre nós. A qualquer momento que nós precisar, as mãos do Senhor está para nos pegar na mão e nos levantar. Porque, aleluia, quando nós se reúne para adorar o Senhor, um irmão dá força, o outro fala, irmão, não desanime. Às vezes um diz assim, o irmão está me dando um conselho, eu não sei se eu vou ouvir. Ouve, sabe por quê? Quando, aleluia, a palavra do Senhor nos conta que o servo do Senhor, quando estava ali na batalha, estava ali na guerra, as mãos dele se cansou, as mãos dele começou a se cansar, mas estava ali os outros, aleluia, para levantar a sua mão, para que ele ganhasse a batalha. Glória a Deus. E nós não podemos nos desanimar. E naquele momento, Pedro teve, e também aqueles discípulos, uma experiência vitoriosa. Porque naquele momento eles viram, e quando Jesus subiu ao barco, eles olharam e eles disseram, glória a Deus, aleluia, verdadeiramente és o Filho de Deus. Porque é tanta maravilha, irmãos. É tanta vitória que Jesus realizava na terra, que aqueles homens a cada momento, eles admiravam de Jesus Cristo. Quando Jesus curou muitas pessoas ali, e Jesus andou sobre as águas, eles começaram a admirar, verdadeiramente és o Filho de Deus. E verdadeiramente, querido irmão, o Filho de Deus está em nossas vidas. Ele é quem nos sustenta. Ele é quem nos guarda. Que nesta noite nós fiquemos com essa palavra no coração. Que pode vir a tempestade, pode vir o vento. Nós sabemos que nós estamos ao lado de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo está sempre ao nosso lado. Quando a tristeza bate em nossas vidas, podemos clamar por Ele. Quando a dificuldade bater em nossa porta, podemos clamar por Ele, que Ele nos dará a resposta. Talvez alguém diz, quando, diaconisa? A hora que Ele quiser. Porque Deus, Ele é Deus. Ele nos responde, Ele ouve a nossa oração. Ele ouve o nosso clamor. Mas nós temos que continuar batendo. Temos que continuar orando, orando sem cessar, orando sempre e buscando, porque é a porta que nós estamos batendo. Nós temos que continuar. Aquela mulher, quando ela precisou, aquela mulher e o juiz iníquo não queria resolver a causa dela, ela chegava até ele e dizia, olha, resolva a minha situação. E ele foi tomando raiva daquela mulher, porque todo dia ela estava na porta dele. Mas sabe o que aconteceu? Ele falou, vou resolver a causa desta mulher, para ela me deixar em paz, porque ela está me perturbando. Sabe o que foi isso? Foi perseverança, foi batendo na porta, e alcançou a vitória. E nós não podemos desistir. Vamos a cada dia buscar ao Senhor, enquanto nós podemos achar. Porque vai chegar um dia que vai ter pessoas de chegar naquele portão, chegar nesta igreja e querer ouvir a palavra do Senhor, querer ouvir a voz do Espírito Santo, mas não vai encontrar, porque Jesus voltou e levou a sua igreja no arrebatamento, porque Jesus vai voltar e levar os seus escolhidos, e é por isso que eu e você, querido irmão, querida irmã, está aqui nesta noite, adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, para quando Ele vir, Ele nos levar junto com Ele.
mas buscai, orai e seja perseverante. Não desista, amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Esta é a palavra nessa noite. E peço aos irmãos que orem ao meu favor, amém? Orem ao favor das minhas filhas, glória a Deus, do meu esposo, para que Deus venha nos abençoar a cada dia, amém? Estou feliz, irmãos, amanhã eu completo 13 anos de casada, amém? Estou feliz com Jesus Cristo, né? E a cada dia nós vencendo, né, irmãos? É no casamento, é na igreja, é no trabalho. E o crente continua assim, lutando para vencer. E não podemos nos desanimar. Amém? As palmas para Jesus.